Pessoal, eu vou fazer aqui um exemplo sobre como utilizar aquela planilha que a gente pediu para fazer a revisão de literatura e o próximo passo, que é, a partir dessa planilha, o que vai lá no texto do TCC, do artigo. Então, esse aqui é um exemplo então, a forma como o estudante organizou aqui. Essa tabela, essa planilha é aquela que vocês têm. Então, o que acontece? Vocês vão usar os descritores, enfim, aí trazer para cá, colocando autor, título do trabalho, resumo, copia ipsis literis o resumo da forma como ele está no texto onde vocês encontraram. O link, isso aqui é bem importante. E depois, isso aqui é praticamente um fichamento. Você vai falar um pouco sobre os objetivos que tem dentro do texto, a abordagem metodológica, e anote aqui alguma coisa que você acha importante anotar que vai precisar depois. Neste caso, ele foi colocando algumas revisões que ele tinha feito antes no projeto, e depois, aqui, ó, a partir dessa linha 8, foi essa fase que vocês estão agora também, que é, com as palavras dos descritores mais corretos, fazer a pesquisa. Daí, veja, ele encontrou aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 textos. Agora, eu vou mostrar aqui como que ele organizou isso lá dentro do trabalho, na seção revisão de literatura. Então, ele disse aqui como é que fez, né, os indexadores, aonde, né, no Amplificar, no Google Acadêmico, e para vocês a gente deu lá a Biblioteca Nacional de Teses, enfim, você vai explicar como você fez. E olha aqui o que ele diz, encontrei 8 trabalhos, dentre eles, 3 tratam do ensino-aprendizagem através do YouTube e 4 do ensino de guitarra e tecnologias, e 1 trata de guitarra e YouTube, certo? É porque o trabalho dele é isso, ensino de aprendizagem de guitarra no YouTube. Então, por isso que as palavras-chave dele foram essas aqui, né? Educação e guitarra, aprendizagem de guitarra, educação musical e guitarra e YouTube, educação musical e YouTube. Agora, que é a fase que vocês vão fazer. Depois de terminar, então, aqueles 8 textos, 8 mais 11 textos, né? Eles estão aqui, que foi a outra fase de revisão de literatura dele. Daí, o que ele faz? Ele pega os dados que fez aqui nessa tabela e transforma em texto. Então, veja bem, a ordem não é bem essa que está aqui. Aí, a forma que você vai colocar lá dentro da dissertação também você vai mudando a ordem. Ele pega, por exemplo, esse primeiro trabalho aqui, é assim que ele começa a descrever, ó. A dissertação de mestrado, o ensino de saxofone, né, de Silva, 2020, investigou as características dos professores brasileiros de saxofone a partir da estruturação, enfim, isso aqui é o objetivo geral, que ele já tinha anotado lá. E os resultados? Os resultados apontam para o YouTube como possível campo de atuação. Então, o que vê? É um parágrafo, você vai descrever o que você encontrou aqui, ó, nessa linha. Lembrando, pessoal, que nessa fase da revisão de literatura, ela é só um mapeamento, você não precisa ler o texto todo. Você vai ler apenas o resumo e algumas partes do texto, porque qual que é a função da revisão de literatura? É mapear, é saber o que já tem sido falado sobre o seu tema e ver em que medida o seu trabalho ele vai cumprir lacunas existentes ou vai ampliar um tema que já foi pesquisado. Ó, o segundo trabalho que ele mostra aqui é o de Marques Júnior, ó, que no caso aqui ele já está um pouco mais abaixo na tabela. Ensino do violão, então aqui tem o título, é uma tese, daí o que ela significa, os objetivos, e aí ele transcreve isso aqui, ó. Marques Júnior desenvolveu a tese, tananana. Não precisa necessariamente vocês colocarem o título do artigo, tá, pessoal? Porque isso vai depois lá para as referências. Mas é uma forma que ele colocou. Objetivou identificar e compreender, então, quer dizer, sempre pôr o que foi, né? Se foi uma tese, foi uma dissertação, foi que pesquisa que foi. Depois, o objetivo geral e os principais resultados. Aí, ele pega depois o trabalho de Marques, ó, 2021 e 22, porque se trata do mesmo trabalho publicado em 2 lugares diferentes, ó.
Aqui e aqui. Um é um artigo e outro é a própria dissertação. Então, na verdade, é a dissertação e ele publicou depois o artigo, que é o resumo da dissertação. Então, por se tratar da mesma pesquisa, ele juntou as duas aqui e explicou o que é. E também trouxe um trechinho lá de dentro. Depois, aqui, ele já começa a falar do aprendizado de guitarra. E aí é como se fosse um outro eixo, que aí ele vem para esse trabalho aqui, ó, Anderson Mariano. E os de baixo aqui são da aprendizado de guitarra também. Ou seja, o que ele faz? Praticamente um parágrafo sobre cada trabalho que estava lá na tabela. Beleza? Essa é a etapa que vocês precisam fazer. Então, primeiro é fazer a pesquisa, colocar na tabela, depois da tabela transformar aqui, certo? Ao final disso, ao final dessa descrição, vem uma análise, que no caso aqui o aluno fez em mais dois tópicos, mas era um TCC um pouco mais longo. Aqui vocês podem, baseado em tudo que vocês encontraram, responder perguntas fáceis. Por exemplo, o que já tem sobre o tema, tá ali. O que o meu trabalho vai acrescentar a partir desse tema, vai fazer nesse parágrafo. Então, espero que isso tenha ajudado vocês para saber como fazer essa fase da revisão de literatura, que é, voltando, recapitulando, colocar os textos a partir dos descritores dentro daquela planilha e depois começar a escrever lá no documento a revisão de literatura, basicamente um parágrafo ou dois sobre cada texto. Isso a gente vai ter um panorama do que está sendo investigado, dentro de um escopo que vocês também estão pesquisando. Porque como se trata de um TCC, não adianta querer pesquisar 20 anos, né? É assim, o que tem de mais recente sobre o tema nas principais bases.